Saudações, senhores alunos e senhoras alunas. Este é o 7º capítulo do nosso videolivro de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Este videolivro foi criado dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular. Senhor, BNCC. Espero que os senhores aprendam muito com este videolivro. Espero que gostem e que se inscrevam no nosso canal, porque a sua inscrição vai fazer o nosso canal a crescer. E quando se inscreverem, dê um clique no sininho para os senhores receberem notificações dos próximos vídeos a serem postados. Espero que gostem e tenham bons estudos. Hoje nós vamos falar de expressões algébricas ou literais. Literais quer dizer letras, insisto, no grego antigo. Sabemos que é possível usar as letras do alfabeto A, B, C, X, Y, Z, qualquer letra que vocês quiserem, para representar números reais. Consideramos então as seguintes situações. Vamos observar a imagem da piscina retangular, na qual a expressão que representa o perímetro da sua borda. Eu tenho nela a largura de x e o comprimento y, com o calor que está fazendo da vontade de pular lá dentro, né? A imagem ficou até legal. Sendo a medida do comprimento da piscina expresso pelo número real x. E a medida da largura da piscina pelo número real y. O perímetro da borda da piscina é igual a 2 vezes a medida do comprimento, mais 2 vezes a medida da largura. Então, a expressão representada do perímetro é 2 vezes que multiplica x, mais 2 vezes que multiplica y. Ou 2x, que 2 vezes x é 2x, mais 2y. Ok, senhores? As expressões algébricas, uma expressão matemática pode apresentar números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou expressão literal. As letras que aparecem na expressão, que normalmente representam números reais, são chamadas de variáveis, porque a gente pode substituir e atribuir valores a elas. Assim, os exemplos das expressões algébricas ou literais, 2x mais 2y, como é o caso da piscina. AB mais C ao quadrado. C elevado à segunda potência. 130 mais 3,5x. Todas elas são expressões algébricas. São exemplos disso, não é? Mais expressões algébricas, quando a expressão algébrica não contém variável ou variáveis, é denominador. No denominador, ela é chamada uma expressão algébrica inteira. Exemplo, 2x mais 3y, meio x, mais xy ao quadrado sobre 5, 3a menos 2c sobre 10. No denominador não tem nenhuma variável, nenhuma letra. Quando a expressão algébrica contém variáveis ou variáveis no denominador, ela é chamada de expressão algébrica fracionária. Exemplo, 2a sobre b, 1 sobre x, 2a sobre x menos y, 1 sobre a ao quadrado mais ax. Lembrando aos senhores que no denominador isso nunca pode ser igual a zero. B nunca pode ser zero, x nunca pode ser zero, x menos y não pode dar zero, a ao quadrado mais ax também não pode ser zero, porque denominador não pode ser zero. Quando uma expressão algébrica contém variáveis ou variáveis no interior de um radical, ela é chamada de expressão algébrica irracional. Exemplo, a vezes b, raiz de a vezes b. A sobre 2 raiz de x, raiz de x2 mais y2, e 2 mais raiz de m. M representando um número qualquer. Então, a gente já está familiarizado com a expressão algébrica. Então, ela contém letras e número, pode vir no denominador, no numerador, dentro de raiz, fora de raiz. Quando vem no denominador, ali nunca pode ser zero. É a única restrição que a gente pode marcar e ter, né? Vejamos agora, senhores, ou não é essa a tela que eu queria, eu quero essa aqui, ó. O valor numérico de uma expressão algébrica. Vamos analisar duas situações. Ângela e Sandra e Solange vão sempre juntas ao cinema. Se cada entrada para o cinema custa X reais,
a expressão algébrica que representa o gasto delas com as entradas são 3 pessoas, 3 vezes x. Se tivesse 4 pessoas, 4 vezes x, mas são 3, 3 vezes x. Supondo que no domingo a entrada custe R$ 23, elas deverão pagar quanto? No lugar de x eu coloco os 23 e fica 3 vezes 23, dá R$ 69. Cineminha é caro, hein? Dizemos que 69 é o valor numérico da expressão algébrica 3x para x igual a 23. Supondo que na quarta-feira aí teve um desconto legal, que o ingresso custa R$ 15. Elas deverão pagar pelas 3 entradas R$ 45. Por quê? 3 vezes x é igual a 3 vezes 15, que é o valor de R$ 45. Vejamos aqui, o formato das medidas de um terreno estão representadas na figura a seguir. Eu tenho uma parte ali, né, um retângulo, que tem uma altura e tem uma largura B, e tem um quadrado ali, que tem a largura A e lado A, é quadrado porque eu vi que os dois lados valem A. Então, a área desse terreno é dada pela expressão algébrica. A ao quadrado, que é a área do quadrado, mais B vezes C, que é o lado do retângulo, porque a altura dele é C e a largura dele é B. Então, senhores, essa é a área desse terreno. Eu vou pegar as duas áreas do quadrado e tentar somar elas. Como não tem valores, aí eu coloco em forma algébrica. Se o lado do quadrado meça 20 as unidades de comprimento, as medidas B e C dos lados do retângulo sejam 16 e 12 de comprimento, basta substituir esses valores na equação, aí a gente vai achar a área do quadrado. Então, eu coloquei lá no lugar de A mais B, eu pus A ao quadrado mais BC é igual a 20 ao quadrado, né? Que o valor de 20 é o lado do quadrado, que a área do quadrado é lado vezes lado, né? Dá A ao quadrado. Mais B vezes C, que é 16 vezes 12, dá 400 mais 192, que é igual a 592. Então, a área desse terreno será 592 unidades de área. O número 592, assim obtido, chama-se valor numérico da expressão algébrica A ao quadrado mais B vezes C, para A igual a 20, B igual a 16 e C igual a 12. Então, esses valores eu substituí lá na equação, que eu tinha achado lá, que é a área das coisas, que é uma equação algébrica, substituí e achei o valor numérico dela, que deu o valor de 592. Ok, senhores? Muito bem, claro, vejamos aqui mais algumas situações. A gente pode dizer que no cotidiano, muitas vezes, usamos expressões sem perceber que as mesmas representam expressões algébricas numéricas. Em uma papelaria, quando calculamos o preço de um caderno somado ao preço de 2 canetas, usamos expressões um x mais 2y, quer dizer, um é o caderno, x é o caderno e y são as canetas, onde x representa o preço do caderno e y o preço de cada caneta. Em um colégio, ao comprar um lanche, somamos o preço de um refrigerante com o preço de um salgado, onde a gente pode dizer que X é o salgado e o outro é um refrigerante, o preço salgado e o preço refrigerante. Usamos também subtração para saber o valor do troco. Por exemplo, V é o valor total do dinheiro disponível e T é o valor do troco. Quando temos, então, a expressão algébrica, V menos 1x mais 1y é igual a T. Tudo na vida pode ser discutido em expressão algébrica. Também a gente pode lembrar que a expressão algébrica são encontradas muitas vezes nas fórmulas matemáticas, por exemplo, naquela área que nós calculamos. O cálculo de áreas de retângulo, triângulos e figuras planas, né? Base vezes altura é uma expressão algébrica, que é a área do retângulo. Nós fizemos agora no exemplo anterior, a base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo. E o perímetro é igual a 4 vezes A, que é um quadrado. Então, é uma expressão algébrica. Tudo que a gente usa na vida pode ser colocado como forma de expressão algébrica. Os elementos históricos da antiguidade, as letras foram pouco usadas na representação de números de relações. De acordo com as fontes históricas, os gregos Euclides e Aristóteles, 322, 384 a.C., usaram letras para representar números. A partir do século 13, o matemático italiano Leonardo de Pisa Fibonacci, que escreveu o livro sobre Liber Abaci, o livro do ábaco, sobre a arte de calcular. Observamos alguns cálculos algébricos ali. O grande uso de letras para
reunir mais racionalmente o cálculo algébrico, passou a ser estudado pelo matemático alemão Stiefel, em 1486 até 1567, pelos matemáticos italianos Germano, de 1501 a 1576. E Bombelli, autor de álgebra, publicado em 1572, porém foi um matemático francês, François Viète, de 1540 a 1603, que introduziu o uso ordenado de letras nas analogias matemáticas, quando desenvolveu o estudo do cálculo algébrico. Santo François Viète. Nossa, isso aí ajudou demais a desenvolver a matemática. Agora, são expressões numéricas são expressões que envolvem operações, né? Tá aí os exemplos, já tá todo mundo, expressão numérica. Já somou 7 mais 5 mais 4, né? E isso é uma expressão numérica. D igual a 5 vezes 4 vezes 5. E temos a propriedade das operações com expressões. Prioridade de operações com expressão pode ser numérica ou algébrica, certo? Nas operações algébricas, devemos obedecer a seguinte ordem também. Primeiro, potenciação e radiciação. Multiplicação ou divisão. Adição e subtração. Sempre essas operações feitas nessa ordem. Nota quanto à prioridade. Antes de cada uma das 3 operações citadas, deve-se realizar a operação que estiver dentro primeiro dos parênteses, depois dos colchetes e depois da chave. A multiplicação pode ser indicada por x, um xzinho, ou por um ponto, ou às vezes sem sinal, desde que fique clara a intenção da expressão. Muitas vezes devemos usar parêntese quando substituir variáveis com valores negativos. Tem que se tomar cuidado, toda vez que for fazer operação com número negativo, sempre coloca a parêntese, porque se tiver o sinal do lado de fora multiplicando ele, vocês não vão ficar perdidos, ok? Vamos ter muitos exemplos disso. Um exemplo, consideramos P igual a 2A mais 10. E tomemos A igual a 5. Assim, P é igual, no lugar de A, eu coloco o 5, ficou 2 vezes 5, mais 10, que é igual a 10 mais 10, que é igual a 20. Não tinha nenhum sinal ali, mas a gente sabia que o 2 estava multiplicando o A, tá certo? Sempre é assim. Quando o número está do lado de uma letra, sempre o número está multiplicando a letra, ok? Então, aí é muito simples. Aqui a variável, aqui A é a variável da expressão, 5 é o valor numérico, que a variável é 20. E o valor numérico da expressão P, observe que ao mudar o valor de A para 9, obtemos A igual a 2 vezes 9 mais 10, que é igual a 18 mais 10, 28. Se A igual a 9, o valor de P é igual a 2A mais 10, que é igual a 28. Acabou, é simples assim, só substituir lá e fazer continha. Exemplo 2, seja x igual a 4A mais 2 mais B menos 7. E tomemos A igual a 5 e pegou a 7, então no lugar de A eu coloco 5, no lugar de B eu coloco 7, e a conta fica 4 vezes 5 mais 2 mais 7, 4 vezes 5, 20, porque faz primeiro a multiplicação. Depois temos 2 mais 7, menos 7. 7 menos 7 ficou 0, é igual a 22. Se A igual a 5, B igual a 7, então o valor numérico de x para 4A mais 2B menos 7 muda para 22, ok? Agora, senhores, outro exemplo que eu vou fazer para os senhores. Seja y igual a 18 menos c mais 9 mais d mais 8c, onde c é igual a menos 2 mais d igual a 1. Então, a gente pode falar que essa expressão vai virar o quê? No lugar de c, eu vou colocar o menos 2, que é o valor dele, mais 9, mais d não vale 1, coloquei mais 1, mais 8, que quanto que vale c menos 2? Aí eu coloco em parênteses, aí aquilo que eu falei, quando tiver um número negativo, tem que colocar dentro do parênteses. Que aí agora a gente faz 18 multiplicado o menos vezes o menos 2 lá, vai passar a ser mais 2, mais 9. Depois nós temos mais 1, e depois nós temos a multiplicação de menos 8, de mais 8 por menos 2, mais vezes menos dá menos, 8 vezes 8, 16. Agora é fazer conta, 30 menos 16, porque 18 mais 2 é 20, mais 9, 29, mais 1, 30. Menos 16 dá o valor de 14. Se C é igual a menos 2, D é igual a 1, obtemos a expressão 8, Y igual a 18 menos C, mais 9 mais D, mais 8C é igual a 14. Conclusão, o valor numérico de uma expressão algébrica é o valor obtido na expressão quando substitui uma variável pelo valor numérico pedido, o dado.
Outro exemplo que nós temos aí, um triângulo equilátero possui 3 lados, com a mesma medida. Calcular o perímetro de um triângulo equilátero, cujo lado tem 5 centímetros, sabendo que o período de um triângulo, né, o perímetro de um triângulo equilátero, pode ser representado pela expressão algébrica P é igual a A mais A mais A. Perímetro é a soma dos lados. Isso é igual a 3A. Substituindo A no lugar 5, nessa expressão temos P igual a 3 vezes 5, que é 3A, né? P vai dar 3 vezes 5, 15 centímetros. Então, a gente aplica essas teorias, nessas expressões algébricas, a gente não vai errar nunca. Para se obter um quadrado de lado 7, né, devemos usar a expressão algébrica para a área do quadrado, que tem um lado L. E a área do quadrado é L vezes L, que é L ao quadrado. Assim sendo, se L é igual a 7 centímetros, então a área é 7 vezes 7, que é igual a 7 centímetros quadrados, porque ficou 7 vezes 7, 49, e centímetro vezes centímetro. Conserva a base, soma o expoente, lá tem 1, 1 mais 1, 2, ficou centímetro quadrado. Mudando o valor de lado para L, igual a 8 centímetros, o valor da área vai ser 8 vezes 8, que é 64 centímetros quadrados. Se você colocar lá que o L vale 25, vai ser 5 vezes 5, vai ser 25 centímetros quadrados. Então, agora, os senhores vão fazer para mim escrever as expressões algébricas para representar o perímetro de cada figura dessa, do retângulo, do quadrado, daquele retângulo junto com o outro retângulozinho embaixo, tem lá um valor X, vale K, vale K, vale E. Pensem aí e façam esse exercício para a gente. Aí tem mais exercícios para os senhores vão pensar, né? Se a letra é Y, número natural, vão ler, vão pensar, vão tentar resolver, certo? Está bem nítido, está dando para ver direitinho. E depois, se o senhor tiver alguma dúvida, peça ao professor dos senhores para tirar a dúvida. E se não tiver oportunidade de tal, deixe nos comentários que eu tirarei a dúvida de cada um de vocês e responderei a todos os comentários. Os monômios e polinômios, e agora a gente vai para, são expressões matemáticas especiais envolvendo valores numéricos e literais, onde podem aparecer somente operações de adição, subtração e multiplicação. Os principais tipos são apresentados na tabela. Monômio tem uma parte só. Binômio tem 2 partes. Tem dois monômios. Trinômio tem 3 partes. Polinômio tem várias partes, infinitas partes, tá? Eu estou dando uma clareada para monômio e polinômio, porque a gente vai começar a entrar nessa vibe aí agora. A identificação de expressões algébricas, com muita frequência, as expressões algébricas aparecem na forma 3x2y. Um número 3 letras, pode ser elevado a alguma potência, isso não importa. Onde se observa que ela depende das variáveis literais, x e y. Aí tem 2 variáveis, mas é importante identificar que tais expressões com nomes como p de x e y é igual a 3x2y, porque ali tem 2 variáveis, tá? Para deixar claro que essa expressão algébrica é que depende das 2 variáveis, x e y. Esta forma de notação é muito útil, que nos leva ao conceito de função de várias variáveis, que é um dos conceitos mais importantes da matemática. Então, a gente pode ter mais de uma variável em alguma situação. É uma informação legal, vocês vão ficar acostumados com isso. O valor numérico da expressão identificada, nós já fizemos, é o valor obtido ao substituir as variáveis literais por valores numéricos. No exemplo, nós já fizemos, nós temos 3x2y para x igual a 7 e y igual a 2. No lugar, aí eu vou fazer P de 7 e 2. No lugar de x, porque ali é um par ordenado. O primeiro é x, o segundo é y, certo? P de 7 e 2 é, no lugar de x, eu coloco 7, no lugar de y, eu coloco 2 e faço conta. 3 vezes 7 ao quadrado, que dá 49, multiplicado por 2, vai dar 294. Alterando os valores de x para menos 1 e y para 5, obtemos outro valor numérico. Olha lá para vocês verem, ficou lá. P de menos 1, 5. Menos 1 é x e o outro é y. 3 vezes menos 1 ao quadrado, vezes 5 é igual. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 3, 3 vezes 5, 15. Mas dependendo da mudança de x e y, poderíamos obter o mesmo valor numérico. Se x for menos 7 ou y igual a 2, porque menos 7 ao quadrado vai ser 49 do mesmo jeito, ok? Então aí nós podemos ter o mesmo valor com 2x diferentes.
mas é porque está elevado ao quadrado. Aí é outra história, tá? É aquela história que quando sai raiz de um número ao quadrado dá mais ou menos. Raiz de 4 é mais ou menos 2, porque mais 2 vezes mais 2 é 4 e menos 2 vezes menos 2 é 4. Mas na radiciação eu esclareço isso para os senhores, tá bom? Relembrando os senhores a regra dos sinais, né? Mais vezes mais é mais vezes menos é menos, menos vezes mais é menos e menos vezes menos é mais. O mesmo resultado a gente tem para a divisão. Mais vezes mais é mais vezes menos é menos, menos vezes mais é menos e menos vezes menos é mais. Ou seja, quando os sinais forem iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. E também nós vamos lembrar os senhores as propriedades de potência, né? Que os senhores têm que memorizar. Então tem que estar sempre lembrando aos senhores que todo número elevado a zero vale 1. O produto de potência, mesmo a base, conserva a base e soma os expoentes, né? Um número multiplicado pelo outro que tem a mesma potência, eu posso colocar entre parênteses e elevar a mesma potência. Divisão conserva a base e subtrai. E potência de potência, eu posso multiplicar as potências, x elevado a m elevado a n, eu multiplico m por n. A divisão é a mesma coisa. Se eu tenho m dividido por n, eu posso falar que é x elevado a m dividido por 1, multiplicado por 1 sobre n. Né? Que é a mesma coisa de escrever como se tivesse m sobre n. X elevado a potência negativa é sempre uma fração. Sempre é 1 sobre o mesmo número elevado à potência positiva, tá? E elevado a menos m sobre n, inverte a potência ali. Aí tem os exemplos numéricos também que nos explicam bem direitinho. Relembrada a potência, relembrado os negócios dos sinais, e os senhores tendo as informações de coisa, a gente vai dar uma explicação aqui agora para como a gente vai fazer a soma de monômios, ou polinômios também, a gente pegar a expressão como a gente pegou no letra A aí, ó, a gente tem que sempre multiplicar os sinais primeiro. Menos 4x entre parênteses. Então, 4 lá é positivo, menos vezes mais menos, fica menos 4x, menos 7x. Devo 4, devo 7x, devo 11x, então fica menos 11. Letra B aconteceu a mesma coisa, ficou menos 4 mais vezes mais é mais, menos 4 mais 7 é mais 3. Na letra C, mais 4 mais vezes menos 7, ficou mais, que eu tenho que multiplicar mais vezes menos dá menos, vai ficar 4 menos 7 igual a menos 3. E na letra D, mais vezes mais é mais vezes mais é mais. Então ficou 4x mais 7x também deu 11x, né? Agora, nós vamos ver a soma e subtração de polinômios. É aquele exemplo que nós acabamos de fazer atrás, nós multiplicamos os sinais primeiro, deu menos 4x menos 3x dá menos 7x, menos 4x mais 3x dá, devo 4, tenho 3, devo 1x. Quando for 1, não precisa escrever, não. Escreveu ali por questão de, para vocês não confundirem, tá bom? Ali então, multipliquei os sinais primeiro, que tem que ser multiplicado quando está entre parênteses, mais 4x menos 3x deu 1x positivo. Mais 4x mais 3x dá 7x. E aí, a gente pode partir para a multiplicação, né? A multiplicação é feita da seguinte forma. Vamos multiplicar os monômios, a gente deve ser, primeiramente, multiplicar os valores numéricos, observando cuidado as regras de multiplicação de sinais. Multiplicar as potências literais da mesma base e escrever a resposta na forma mais simplificada possível. Então, o que eu faço? Primeiro passo, vamos lá, letra A. Eu vou multiplicar os sinais. Menos vezes menos, virou mais. Depois os números. 4 vezes 2, 8. Agora eu vou multiplicar potência em mesma base. Eu tenho x elevado ao quadrado e x lá. Então, x ao quadrado mais x conserva a base e soma o expoente. Quando não tem nada lá é 1, fica x elevado a 2 mais 1, que é x elevado a 3. Agora eu vou multiplicar o y. Y vezes y, cada y aqui tem um 1 lá. E 1 mais 1, porque conserva a base e soma o expoente, ficou y ao quadrado. Mesma coisa aconteceu na letra B, mais vezes menos é menos, 4 vezes 2 dá 8, x2 vezes x dá x3 e y vezes y, y2. Na letra C, aconteceu a mesma coisa. Mais vezes menos, menos, 4 vezes 2, 8, x2 vezes x dá x3 e y vezes y, y2. Na letra D,
mais vezes mais dá mais, 4 vezes 2, 8, x2 vezes x dá x3, e y vezes y dá y2, ok, senhores? E agora, a divisão acontece a mesma coisa. Eu vou pegar e dividir o sinal. Menos vezes menos, dá mais. 4 dividido por 2, 8. Agora é as letras. x2 dividido por x, vai dar x2 menos 1. Né? Ficar 2 menos 1, que é 1, dá x. Y dividido por y, dá 1 menos 1, é y0. Y0 é 1, não coloca nada. Quando der 0, é porque tudo elevado a 0 é 1. Multiplicar por 1 vai dar 2x. Legal? A outra letra B, menos dividido por mais é menos, 4 por 2 dá 8, x2 por x dá x, porque fica 2 menos 1. Y dividido por y, y0 é 1, e na multiplicação não precisa colocar. Mesma coisa aconteceu no terceiro, mais por menos dá menos, 4 por 2 dá 2, x, e por final, mais vezes mais, dividido por mais dá mais, 4 dividido por 2 dá 2, x2 por x dá x, e y por y dá 0. Então, agora a gente vai discutir o que é um grau de polinômio. Nós já sabemos somar, subtrair, né, que a soma e subtração é a mesma coisa. Sabemos multiplicar e dividir. O que é um grau de polinômio? O grau de um polinômio é o coeficiente não nulo que é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Por exemplo, olha lá, o monômio 6x2, y5. As variáveis, né, x e y, quanto que dá é o expoente dela? É 2 e 5. 2 mais 5, 7. Então, ele é de grau 7. No monômio, menos 1/3 de AB. No A é 1, no B é 1, não é isso? Então, eu vou pegar, somar 1 com 1, quando não tem nada, é 1. E vai dar, é do segundo grau, é 2. E o monômio 5,1, y6, é do grau 6, só tem uma variável. O grau de um monômio, quando o monômio 10 é de grau 0, porque é como se fosse um x elevado a 0 lá, que é 1, então é 10 mesmo. Para qualquer número sozinho, o grau do monômio é 0. O grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Exemplo, monômio 3x2, y2 é do segundo grau em relação a x. Monômio menos meio a 3b é do primeiro grau em relação a b. Vai depender do que foi pedido para os senhores. Se for pedido do monômio completo, soma. Se o pedido da referência da variável, é o grau da variável dada. Monômio semelhante. O que é um monômio semelhante? Temos lá 10x2, y e menos 2/3 x2 possui a mesma parte literal, x2, y. Quando eles possuem a mesma parte literal, eles são monômios semelhantes, porque a parte literal é igual. E eles podem ser somados ou subtraídos, tá? A gente só pode somar e subtrair monômios semelhantes. A eu somo com A. A B eu somo com a B. A B eu não somo com a C, não. Tá? Eles têm que ser igual. Eles têm que ser semelhante. Igual tá aí o exemplo dos semelhantes, x2, y, do primeiro exemplo, A2B2 do segundo exemplo, x3 do terceiro exemplo. Tem 3 monômios lá, eles são semelhantes, e eles podem ser somados. Não semelhantes, a mocinha está nos mostrando aí, que é o 6x2y e menos 4xy2. Eles não são iguais. Tem a potência, a potência está no x e está no y, então são semelhantes. E o outro, os 3 lá, x3, x2 e x, não são semelhantes, tá? Agora, de presente para os senhores, eu vou deixar esses exercícios aqui para os senhores aplicarem tudo aquilo que nós estudamos. Olha aí, vocês vão calcular as multiplicações, vão fazer as multiplicações de monômios, porque os senhores têm que ficar craques nisso aí, que o próximo capítulo a gente vai estudar polinômio. Nós vamos somar, multiplicar, dividir polinômio, vocês têm que estar bem aí nos monômios para os senhores ficarem bem craque. Resolvam esses exercícios, tem o suficiente aí, tem exemplos suficientes, repitam eles, confiram e fiquem craque no monômio, porque a gente vai precisar que vocês estejam bem para o próximo capítulo que nós vamos estudar polinômio. Ok, senhores? Espero que os senhores tenham gostado, que tenham um bom proveito desse vídeo-livro. E qualquer dúvida, estarei à sua disposição nos comentários. Senhores, tenham uma boa sorte e até o próximo capítulo.